Bom, esse, sem dúvida, é um momento importantíssimo para a gente. Eu creio que o voto impresso hoje é a pauta mais importante para a gente. E uma coisa que eu aprendi, até com o professor Olavo de Carvalho, é que o judiciário é um campo. Muitas vezes a gente entra com ações até sabendo que a gente não vai conseguir sucesso, mas a gente sabe que a gente está ocupando espaço e a gente está criando, a gente está formando documentação histórica, tá? Para contar, para que essa história seja contada no futuro de uma forma fidedigna. A gente sabe que a guerra é longa, minha gente, e o voto impresso, sem dúvida, é uma das bases importantes. Então, além, é claro, de toda a movimentação que qualquer cidadão pode fazer, qualquer brasileiro, aliás, não precisa ser cidadão, pode ser criança, qualquer pessoa pode fazer, a criança, no caso, acompanhada dos pais, dos seus responsáveis, que é ir para a rua, lutar, mostrar a cara, mostrar a sua indignação, e depois a Aline vai falar sobre isso, as outras pessoas vão falar aqui sobre a importância desse movimento, como qualquer brasileiro, qualquer cidadão, no caso de algumas ações específicas, e principalmente os advogados, eu quero conclamar os advogados que nos escutam, nos acompanham, devemos encher o judiciário de ações, encher o judiciário, isso é muito importante. E eu quero parabenizar aí o pessoal da Pátria Brasil, dessa associação de advogados, a qual eu também me associei, dar os parabéns aí, né, a Miriam, que está aqui representando, ao Felipe, pelo seguinte, eles foram pioneiros, primeiramente numa ação civil pública e depois no mandado de segurança, mas essa ação civil pública que a Pátria Brasil fez, o meu Instituto Resgata Brasil, por meu intermédio, da Cláudia Castro, da nossa advogada, Dênia Magalhães, nós entramos com uma ação civil pública. Essa, gente, não dá para o cidadão entrar, porque a ação civil pública, as pessoas legitimadas para entrarem, né, além do Ministério Público, são as associações civis com mais de um ano de funcionamento. Nós entramos com a ação civil pública contra essa teimosia, digamos assim, essa insistência do TSE em não cumprir a lei do voto impresso. E lá, né, a nossa linha o fundamento da ação Ô Bia, desculpa te interromper, que tem pessoas com o microfone ligado e está vindo retorno para a gente também. Outras pessoas estão com o microfone ligado. Ok? Espero que tenha melhorado, então. Então, vou continuar aqui. A ação civil pública tem que ser uma associação civil para entrar, com mais de um ano de funcionamento. Então, a Pátria Brasil entrou, o Resgata Brasil também, nós entramos com essa ação, caiu aqui para a 7ª vara da seção judiciária, né, aqui do Distrito Federal, que é a vara federal. E nós estamos aguardando, a União foi chamada a falar agora, nós estamos aguardando, porque nós estamos exatamente analisando a questão do sigilo do voto e da transparência e da publicidade do escrutínio, que é a apuração, a contagem do voto. Porque é muito interessante, né, que a Procuradora-Geral da República sacou aí, né, do nada, tirou da manga aí, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que ela simplesmente que o voto impresso é inconstitucional porque fere o sigilo do voto do eleitor. Então, é uma alegação completamente descabida. Isso está muito bem demonstrado, tanto na ação civil pública, como no mandado de segurança do Pátria Brasil. A Miriam e o Felipe depois vão poder falar sobre isso melhor. Mas o fato é o seguinte, gente, nós podemos entrar, né, no caso de associações, com ações civis públicas, no caso do cidadão, com ações populares, com o mesmo teor da ação civil pública, só que enquanto uma é feita por uma instituição, a outra é feita pelo cidadão, tá? Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa que seja de posse, né, da sua cidadania,
Pode, né, mediante um advogado, não tem custas para essa ação, você entrar com uma ação popular, a gente fornece o modelo, né, a gente tem espalhado, né, Miriam, a gente já tem espalhado esse modelo, é muito simples para vocês entrarem. Algumas pessoas me pediram, eu mandei para o sul do país, para o Rio de Janeiro, para os locais. Para quê? Para provocar o judiciário. Até hoje, a esquerda esteve muito à vontade para fazer o que bem entendia e não havia nenhum tipo de oposição. Ninguém resistia ao que eles faziam. Então, gente, a gente não pode desanimar. Tem gente que fala assim, não acredito em nada, eu não vou fazer essa ação, não vai dar em nada. Vai dar sim, gente. Olha, está saindo na mídia, tá? Essas ações que a gente está fazendo, está dando trabalho para eles, até para eles indeferirem, eles têm que se justificar, porque toda decisão judicial tem que ser motivada. O juiz não pode dizer simplesmente indefiro, ponto, acabou. Ele tem que justificar, tá? E se eu entro sozinha, a gente sabe que o Andorinha não faz verão. Mas entrou ali no Mato Grosso do Sul, entrei em Brasília, entrou no Rio, né? Eles começam a ficar, né? Como é que pode? Então está mostrando essa indignação do brasileiro de uma forma mais eficaz também. Então, assim, a gente tem que ir para a rua? Tem. Eu não tenho dúvida. Sem a pressão nas ruas, a gente não vai conseguir sucesso. Mas a pressão no judiciário, ela também é fundamental, tá? Então, eu digo para vocês o seguinte, várias pessoas, juízes, juristas, leram a petição, tá, da ação civil pública, tá, tanto a do Pátria Brasil como a do Instituto Resgata Brasil, a gente seguiu a mesma linha, elogiaram muito o fundamento, a forma como foi feito. Um juiz, inclusive, comentou comigo, Bia, eu tenho até um pouco de antipatia, às vezes, quando eu recebo ação popular, alguma ação de ativista, porque normalmente vem carregado de ideologia, não fala nada com nada, mas a de vocês está sensacional. Ela está totalmente jurídico, raciocínio. Então eu fico muito feliz, viu, Felipe, Miriam também, por isso, porque a gente está mexendo, né, com um sistema que a gente sabe que está dominado, que não tem o menor interesse em nos atender, mas nós vamos dar trabalho para eles, muito trabalho. E daí, para encerrar minha fala, viu, e passar para os outros amigos e advogados que falaram também, ainda que a gente perca tudo, gente, que no final das contas não tenha voto impresso, nós vamos brigar, mas vai que lá pela frente, chegou outubro, não tem voto impresso, não tem impressora nenhuma, eu vou votar. E eu acho que todo mundo aqui devia votar e conclamar as pessoas para votarem, porque tem gente que fala assim, se não tiver voto impresso eu não vou. Você não vai, meu amigo, você está entregando, né, o ouro ao bandido. Você está facilitando a luta, facilitando o jogo para o seu inimigo. Então a gente tem que ir até o fim. Nós temos que ser pedra no sapato do PT, do PCdoB, do Rede, PMDB, PSDB, não importa, qualquer um que se colocar no caminho da legalidade, da justiça, vai ter que enfrentar a nossa luta, a nossa coragem, tá certo? A nossa indignação e a nossa proatividade. Então era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Alguém perguntou assim, por quê? Eu acho que foi você, mas por que o Gilmar insiste e agora o Fux? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. A gente tem que dar nome aos bois, tá? Existe uma pessoa no TSE que está lá há muito tempo, muito antes do ministro Gilmar entrar, do ministro Fux entrar, e que é o chefe da tecnologia lá, tá? É o Janino, tá? Essa pessoa é Giuseppe Janino. Essa pessoa, quando o ministro entra, ele jura que o sistema é o mais perfeito possível e tal. Vocês vão ter a oportunidade de assistir um vídeo dele no, entre aspas, com a Mônica Waldvoga, debatendo com o professor Diego Aranha, que está quebrando o sistema do voto da urna eletrônica há muitos anos. Eles fazem teste no TSE, o Diego Aranha e outras pessoas vão lá e quebram de novo, e quebram. E o Janino, com a mesma cara de pau de sempre, continua dizendo que o voto, que a urna eletrônica é segura, isso e aquilo. Então, os ministros, eles não são técnicos de informática. Se eles têm agenda oculta, é outro problema. Mas eu quero dizer para vocês que existe uma pessoa que é responsável por essa teimosia e se chama Giuseppe Janino, e essa pessoa tem que começar a ser revelada por nós, tá certo?
Porque numa guerra a gente tem que atingir, o míssil tem que atingir a pessoa certa. Claro que a gente tem também, os ministros são responsáveis, porque eles estão na presidência, eles têm que se inteirar, têm que cumprir a lei. Mas tem uma pessoa lá dentro que está lá, ó, e que foi responsável, inclusive, pela apuração secreta, no caso da Dilma, ele já estava lá na época do Toffoli. Essa pessoa se chama Giuseppe Giannino e é o secretário-geral de tecnologia do TSE. Guardem esse nome. Muito bom, muito bom. Positivo. Eu vou ser bem sucinto. O nosso problema tem sido a falta de compreensão a respeito de que, após o exercício do voto, que é sigiloso, é imprescindível que a contagem seja pública. A contagem do voto, a identificação do destinatário do voto e a vinculação do voto a esse destinatário é um ato administrativo. E o juiz eleitoral, quando processa a eleição, ele atua como administrador, como qualquer agente do executivo. Durante o processamento do pleito eleitoral, no que diz respeito à contagem de votos e etc., a atuação do juiz eleitoral não é jurisdicional, ele é um administrador. E, após o exercício secreto do voto na cabine, a contagem tem que ser pública, porque voto a voto, o que se faz é um ato administrativo, e um requisito de validade do ato administrativo é a publicidade. É uma mentira essa história de que todo processo é sigiloso para proteger o eleitor. Isso é uma fraude. A contagem tem que ser pública, e a cédula nunca guardou dados de identificação do eleitor. Portanto, a contagem da cédula publicamente não expõe o eleitor. Isso é uma mentira. O que acontece? A urna eletrônica é um mito, porque, na verdade, ela não consegue executar o processo eleitoral respeitando os princípios jurídicos. E o que eles fizeram? Eles estenderam o sigilo do exercício do voto à contagem do voto. Então, na verdade, a urna, apesar de ser muito moderna, ela é incapaz, ela é ineficiente para executar o processo eleitoral respeitando os princípios jurídicos, principalmente o princípio da publicidade. Então, a urna eletrônica é um mito. Essa discussão sobre a tecnologia da urna precisa ser considerada a partir do momento que se quebre esse mito. Na verdade, a urna eletrônica é incapaz de processar a contagem do voto de forma pública, a não ser que se imprima o voto para proceder à contagem pública do voto. Então, isso é importante que as pessoas entendam. E há na nuvem do Google, no Google Drive, um link, que é esse aqui, eu não sei se é possível visualizar. Eu vou digitar o link. https://goo.gl/UPU4C8. Nesse link, há um protótipo de ação popular para que todo cidadão ajuize reclamando a contagem pública do seu voto. No que diz respeito ao mandado de segurança ajuizado pela Associação Pátria Brasil, é importante perceber o seguinte: o relator da ADIM, o ministro Gilmar Mendes, não tem competência jurisdicional para dar uma decisão monocrática singular. A lei é que dá a competência jurisdicional. E no futuro, quando eventualmente o colegiado do STF eventualmente concordar com a escolha dele, com a decisão dele, estará apenas acolhendo o entendimento dele, mas não poderá dar a ele competência jurisdicional, muito menos dar competência para um ato do passado. É importante entender essa diferença. A decisão do colegiado do STF não tem o poder de dar competência jurisdicional ao relator da ADIM para que ele tome uma decisão singular, uma decisão monocrática. Isso é vedado no artigo 10 da lei que regula o processamento da ação direta de inconstitucionalidade. O artigo 10 dessa lei e o artigo 22 estabelece que qualquer forma de antecipação de tutela deve ser no colegiado com 8 ministros e uma decisão de maioria absoluta, com a concordância de 6 ministros. Essa futura e eventual decisão, ainda que seja concordante com o ministro Gilmar Mendes, ela não tem o poder de dar a ele competência jurisdicional, porque competência jurisdicional só a lei pode dar. É muito importante. Esse é o eixo principal do mandado de segurança impetrado
pela Associação Pátria Brasil. Em resumo, o que nós temos para dizer é isso. Quem quiser conhecer a Ação Popular, ela está no Google Drive, https://go.gl/UPU4C8. E o mandado de segurança nós estamos distribuindo nos grupos. Eu penso que, falando resumidamente, a temática é essa, a linha de argumentação é essa. Uma última observação. Chega de fiscalizar a urna. Chega de fazer auditoria de urna. Nós queremos auditar o voto, o fato jurídico da contagem do voto. Fiscalizar a urna antes e fiscalizar a urna depois é uma estupidez, porque o fato jurídico não está lá. Não está lá. Então é por isso que não se acusa a fraude, porque não se encontra o fato jurídico na máquina. O fato jurídico da contagem do voto não está preso ao programa nem à máquina, nem antes, nem depois. Ele é um evento e ele ocorre, e se não for apreendido para ter conhecimento posterior, ele passa. Não interessa a auditagem anterior e posterior de urna ou de software. Nós queremos auditar o fato jurídico da contagem. Em resumo, a ideia que nós estamos sustentando é essa.